trabalhava mal, trabalhava sempre. José Dias de Melo nasceu na Calheta do Nesquim, concelho das Lais do Pico, a 8 de abril de 1925. Quando eu era rapaz, antes da estrada, o nosso mundo era aquele. Já Ribeiras era outro mundo. As memórias de infância revividas na última entrevista ao telejornal a 2 de maio, na noite em que foi homenageado na Biblioteca Pública de Ponta Delgada por iniciativa de um grupo de cidadãos e com o patrocínio do Governo Regional. Depois, no Dia da Região, onde já não pôde estar presente, foi-lhe atribuída a insígnia autonómica de reconhecimento. Em meio século de vida literária, das mãos de Dias de Melo saíram mais de 30 obras. O seu primeiro texto escreveu aos 12 anos, Desastre no Canal, que mais tarde culminaria no romance Mar pela Proa. Dias de Melo dizia que a sua adolescência tinha ficado enterrada no Faial, onde fez o liceu e o magistério primário. Até hoje manteve o sotaque da Calheta, a terra que o inspirava e aonde sempre queria voltar. Ainda ali, por entre o tempo passado a tocar na Filarmónica, sonhou ingressar na Marinha Mercante. O apelo do pai falou mais alto, mas o mar esteve sempre presente na sua vida e na sua obra. Estreou-se na poesia em 1954 com Toadas do Mar e da Terra, mas Dias de Melo deixa um legado também na narrativa, no conto, na novela, no romance, na etnografia e no jornalismo, onde desde cedo teve inúmeras participações. Marca inconfundível do homem Dias de Melo, o seu inseparável cachimbo. Foi professor em Ponta Delgada, na Cova da Piedade e há 30 anos no antigo externato das Lais do Pico, onde lecionou português e estudos sociais e onde é cidadão honorário do concelho. Em 89 foi agraciado pelo Presidente da República Mário Soares com a Ordem do Infante. Em maio de 2008, o Coronel Vasco Lourenço reconfirmou: Dias de Melo foi peça fundamental na preparação da luta contra a ditadura. Na noite em que foi reeditada a trilogia das obras Pedras Negras, Mar Rubro e Mar pela Proa, confidenciou-nos que tinha terminado o Gente Minha. Um livro que vai causar muita celeuma. Retratou vidas e vivências, saudades e imigração, mas Dias de Melo, ele que também foi baleeiro, fez do pico, das suas gentes e da caça à baleia a matéria-prima da sua obra. No voar de uma ganhoa, é baleeiro, ai, no derriço da nortada, rasga-mar tua canoa. A morte de Dias de Melo foi recebida com consternação. O Presidente do Governo considerou que, enquanto autor e cidadão, consolidou o imaginário açoriano feito de mundividências populares. Mota Amaral destacou que a morte de Dias de Melo deixou as letras açorianas e todos os que apreciam a literatura portuguesa mais pobres. Vamos ouvir as reações de quem conviveu com Dias de Melo. Principalmente a perca de um amigo, né? E isso tem muita importância na vida de cada um de nós, aquelas pessoas com quem nós contávamos inteiramente. Dias de Melo era um homem de uma grande lealdade, de uma honestidade insuperável e que cultivava muito a amizade e o convívio com os seus amigos. O escritor é uma pedra fundamental do neorrealismo, o que tem a ver com as preocupações humanas dele, com o grande desejo que ele tinha de igualdade entre os homens, de justiça social. Para ele não havia utopias, ele lutava por isso com convicção. A literatura de expressão açoriana de facto hoje está de luto porque perdeu um grande escritor, só que Dias de Melo para mim continua vivo porque ele morreu mas deixou uma obra e uma obra que fala da condição humana, não é só de baleeiros, embora hoje se fale muito do ciclo da baleia dele. Claro que a obra emblemática dele é As Pedras Negras,
mas ele escreveu sobre os homens do mar e da terra, escreveu sobre a nossa açorianidade, sobre o nosso imaginário, sobre a nossa memória, e é um escritor que tem que ser sempre um escritor de referência, porque é um escritor de todos os tempos e de todos os lugares. É convidado deste telejornal o diretor regional da Cultura, Vasco Pereira da Costa. Boa noite. Que herança, na sua opinião, nos deixa Dias de Mel? Bom, eu começaria por afirmar que os escritores só morrem quando deixam de ter leitores ou quando os leitores já não vão à procura dele. Nesse sentido, Dias de Mel permanecerá vivo, não só como escritor, mas também como cidadão comprometido com a terra e com a gente. É um escritor de valores, de princípios, de lutas, fortemente marcado por uma dimensão ética e dignificante da vida. E pelos princípios da justiça, da igualdade e da liberdade. É um escritor que, circunscrevendo-se a um espaço geográfico que é a sua Ilha do Pico e a uma temática dominante que é a da baleação, soube transformar tudo isso numa visão universalista e de todos os tempos. Por isso mesmo, Dias de Mel deixa-nos uma herança de configurar a região dos Açores como um marco importante no panorama da literatura portuguesa e universal. Em que medida é que a obra de Dias de Mel contribuiu para a consolidação da identidade açoriana, na sua opinião? Partindo de uma aproximação muito forte com as referências humanas, sociais, políticas e ambientais. Também levando o conhecimento e a saga da baleação, alcançando-a a uma categoria literária que já tinha tido um primeiro assomo com Vitorino Mésio, mas o escritor Dias de Mel está muito mais próximo da raiz popular, quer através da linguagem que utiliza, do estilo que imprime à sua ficção. É sem dúvida um escritor que contribuiu decisivamente para a consolidação de uma literatura de temática açoriana. Doutor Vasco Pereira da Costa, o professor Dias de Mel conseguiu sair do ciclo açoriano, conseguiu editar no continente. Existe de facto um reconhecimento nacional? Sem dúvida. Eu lembro-me de ainda muito jovem ser um leitor atento do Diário de Lisboa, onde Dias de Mel escrevia as suas crónicas. E um escritor tem verdadeiramente dimensão quando ultrapassa a sua rua, a sua paróquia. Ser um escritor é ser reconhecido pelos leitores. E os leitores, de facto, têm esse conhecimento de Dias de Mel, integrado numa escola, na escola neorrealista, que se associa, o Alves Redol, Soeiro Pereira Gomes, etc. É um homem marcado por uma escola literária, de compromisso social, de empenhamento, de luta pela dignidade humana, mas tem exatamente esse reconhecimento e ainda hoje é um escritor que é lido e reconhecido e por isso testemunhamo-nos a nós próprios como herdeiros da escrita de Dias de Mel. Nós, açorianos, nós.